Vou mostrar para você agora um novo recurso dos símbolos no DataCAD X3. Esse aqui é um layout de uma sala de jantar, quando ela é apresentada na vista ortográfica, em planta. Essa mesma sala, se nós levarmos para a vista isométrica, você vai ver que, na verdade, os elementos que compõem aquelas bibliotecas estão em 3 dimensões, tanto as cadeiras quanto a mesa. Esse conjunto daqui, eu me servi desse layout feito para fazer a inserção de uma outra cópia, usando o comando inserir autorreferenciar, ou seja, eu peguei o mesmo desenho e inseri ele numa layer separada, o próprio desenho novamente no desenho. Assim significa o seguinte: eu estou autorreferenciando um em relação ao outro. Se eu fizer alguma alteração num dos elementos do desenho, o outro também vai receber essas alterações. Mas o detalhe aqui interessante é o seguinte: você vai observar, este layout é diferente do anterior. Vou voltar rapidamente lá. Essa sala de jantar na escala 1:50 só tem o perfil ou os limites da borda de cada um dos elementos de biblioteca, tanto cadeiras quanto a mesa. Já nesse daqui, eu tenho detalhes que compõem uma parte correspondente a uma área preenchida e outra é um bitmap de madeira, por exemplo, no centro da mesa. Quando levar esse conjunto para a impressão, aqui numa janela prévia da impressão, observe o que acontece. Eu posso manejar essa parte da planta, que corresponde à sala de jantar, incluindo as paredes, numa escala 1:50. E o mesmo detalhe na sala de jantar, na escala 1:20. A diferença entre ambos, é claro que essa aqui está bem maior e mais detalhada, e portanto eu posso me beneficiar desse detalhamento maior em relação à apresentação. E como é que a gente faz isso? Vou voltar lá para nossa imagem e vou trazer aquela vista inicial. Observe, esses elementos são bibliotecas. Esse pequeno X que está dentro mostra isso. Vou clicar, tecla Ctrl, botão da direita, as opções símbolo, ferramentas. Eu quero editar esse símbolo. Agora eu trouxe então a imagem em 3D desse símbolo. Vou lá no menu de Layers e vou ligar apenas uma layer. Ele é composto de 3 layers em 3D e 2 em 2D. Nos mesmos moldes de um outro filme que eu já mostrei, que muda a questão da visualização, eu agora vou mostrar para você um outro fator de alteração que as bibliotecas permitem acomodar. Então aqui os elementos em 3D são as colunas, parte de estrutura e almofada. Em 2D eu tenho o desenho com o limite de apresentação. E também tenho em 2D um outro detalhamento, no qual coloquei uma área de achura sólida e um limite de acabamento de melhor qualidade em 2D. Se nós formos buscar no gerenciador de layers deste símbolo, você vai ver aqui, ó, um detalhe interessante. Vou ligar só essa layer aqui, vou desligar a outra. A layer 2D da apresentação da planta, ela tem a possibilidade de estabelecer limites dentro dos quais, uma faixa dentro da qual vai aparecer aquele detalhe ali. Ou seja, ele pode ir da escala 1:25 até a escala 1/10.000. Enquanto esta outra, nós definimos que ela vai ficar na escala 1/20 até o limite inferior menor. Ou seja, quando visualizar de 1/20 e aumentando em relação ao tamanho do objeto,
ela vai mostrar esta layer número 5, que se chama detalhamento. Assim, nós podemos controlar aquilo que se quer apresentar em cada situação. Essa layer aqui, portanto, está relacionada com um determinado limite de escalas na qual nós vamos fazer a apresentação. Vou fechar esse objeto, não preciso mudar nada, e vou buscar a edição da mesa. Vou editar o símbolo da mesa. Olha o que acontece aqui. Se eu for lá no menu de Layers e deixar ligado somente o detalhamento, eu posso identificar aqui, ó. Isto é uma polilinha preenchida, sólida, com a cor verde claro, e essa aqui é uma outra polilinha com um bitmap, que está indicado aqui embaixo, ó. Se você olhar ali, vai aparecer o nome, lâmina 11 vertical. Assim, da mesma maneira que no caso anterior, essa layer 2D detalhamento terá um limite de apresentação da escala 1/20 ou superior, até o limite que a gente determinar, inclusive com aparência de zoom. Se eu me afastar para escalas de visualização que deixem um objeto menor, como 1/40, 1/50, 1/100, etc., esta layer não vai aparecer. Ela está limitada, portanto, a essas duas escalas de visualização. Posso sair fora e vou novamente lá para Layer, Multi-Layout, Folha. Aqui está a folha. Eu tenho, portanto, a área da sala de jantar apresentada na escala 1/50 e a mesma sala de jantar em forma de um detalhe sendo mostrada em escala 1/20. A escala 1/20 permite mostrar esse detalhamento com o acabamento colorido, enquanto na escala 1/50 ou qualquer das escalas menores que essa, tudo que eu vou ver será exatamente o limite de borda da aparência dos objetos mesmo em 2D, né? Com esses recursos, nós podemos fazer o enriquecimento da informação no momento que formos montar uma apresentação do nosso projeto.